Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. Patrocínio Star Plus. Star Plus é um novo jeito de ver esportes. Saiba mais em starplus.com e assine já. Olá, muito bom dia, muito boa tarde. Está começando agora o podcast Futebol Sem Fronteiras, edição número 21. E hoje o tema não é futebol europeu. A gente até vai falar de uma coisinha ou outra que aconteceu na Champions League nessa semana, porque muita coisa interessante aconteceu. Mas o tema do dia é o super clássico da Argentina, River Plate e Boca Juniors, o jogo que acontecerá no domingo, jogo válido pela Superliga Argentina, um campeonato que está pegando fogo, está na metade, mas o River Plate tentando, buscando o título. O Boca Juniors, obviamente, não quer ver o seu grande rival ser campeão argentino pela primeira vez com o Marcelo Gallardo. A gente vai falar sobre isso também. O nosso convidado de hoje é o Ariel Palacios, correspondente da Globo News, do Grupo Globo, dos canais Sport TV, que gentilmente atendeu o nosso convite e vai participar com a gente para contar um pouquinho o que significa esse superclássico, né? Como um River e Boca muda os humores, as coisas, né? O dia a dia da sociedade argentina. Antes, logicamente, vou dar aqui o meu bom dia para o grande Jamil Chad. Boa tarde, Jamil, no seu bunker em Genebra, na Suíça. Jamil, convidado de luxo mais uma vez, hein? Hoje o programa promete. Um abraço, meu amigo. Boa tarde ou bom dia, Júlio. Olha, Júlio, hoje eu não preciso nem falar, na verdade. Acho que nem eu, nem você podemos nem falar hoje, porque o convidado é absolutamente acima de qualquer capacidade que a gente possa ter de falar sobre esse assunto. Ariel, antes de mais nada, obrigado por aceitar o convite, obrigado pela amizade desses últimos 20 anos, na verdade. E, olha, o clássico é um clássico que eu acho, pelo menos, é um dos grandes eventos do esporte mundial, não é um evento sul-americano. É um dos grandes acontecimentos do esporte mundial, sem dúvida nenhuma. Sim, Real Madrid e Barcelona, sim, talvez, algum outro clássico pela Europa, sim, obviamente, os clássicos brasileiros, mas nada, muito pouco se compara ao que é um River e Boca. É um jogo que teve emboscada, que, infelizmente, teve violência, mas teve muito futebol, tem muita história, tem muita cultura envolvida e tem muita, até, política nessa história. Não preciso falar aqui como certos presidentes de clubes foram presidentes do próprio país depois, não é, Ariel? Enfim, não vou entrar aqui na discussão, porque, obviamente, nós temos um convidado que vai contar tudo isso e muito mais. Ariel, ótimo ter você conosco e bola é toda tua. Eu que te pergunto, e aí? Que é uma semana de super clássico na Argentina? Bom, é uma coisa muito bom dia a todos, como estão? É um fenômeno muito interessante, porque se a gente pega, faz a somatória das torcidas do Boca Juniors, mais ou menos 43%, segundo diversas pesquisas nos últimos 20 anos, e do River Plate, que também, segundo essas pesquisas, teria mais ou menos 32%, você tem, então, 75% mais ou menos da torcida total da Argentina. Quer dizer, não de Buenos Aires, do total do país. E isso não existem paralelos no planeta, exceto, por exemplo, no Uruguai, porque o Peñarol e o Nacional também, ambos na mesma cidade, Montevideo, eles reúnem 95% da torcida total uruguaia. Mas não existem em outras partes uma concentração tão elevada de rivalidades futebolísticas de dois times com mais de um século de confrontos e com duas torcidas que sejam tão freneticamente enfáticas sobre essa inimizade mútua. Por exemplo, se a gente pega o Real Madrid e o Barcelona, tem 118 anos, mais ou menos, 117 anos de rivalidade, mas eles estão em cidades diferentes, não é? Então, os torcedores inimigos não possuem contato cotidiano, mas sim entre o Boca e o River. Ou, por exemplo, o Milan contra o Juventus, cidades diferentes. O Bayern, na Alemanha, versus o Dortmund, outras duas cidades diferentes, né?
Então, eu acho que, se a gente for comparar com alguma rivalidade, seria, no Brasil, aquela rivalidade que houve entre Marlene e Emilinha Borba, né? Ou no Renascimento italiano entre Michelangelo e Leonardo da Vinci, ou Segunda Guerra Mundial, se a gente pega o general alemão Erwin Rommel e o Marechal Montgomery, não é? Eu acho que as comparações teriam que ser essas, não é? Porque é muito diferente. Quer dizer, para o River, o Boca é uma espécie de nêmesis, um Voldemort, se a gente fizer uma comparação com Harry Potter, né? E vice-versa. Então, por isso é que existe esse frisson que é fora do normal. E antes, Jamil, você citou algo como que é um fenômeno, digamos, é um evento de magnitude mundial. Anos atrás, o The Observer, o semanário inglês, havia feito uma lista de 50 coisas na área esportiva geral, esporte geral, que uma pessoa tinha que fazer antes de morrer. E a primeira da lista era ver um jogo Boca River. Outro em inglês, o The Sun, já foi nessa. Eu já fiz assim, então, pronto. Já pronto. Já foi? Onde que marcado. Onde que você foi, Jamil? Onde? Em Buenos Aires? Foi em Buenos Aires. Ou de Madrid? Não. Eu fui no local. Final dos anos 90. Não lembro se foi 98 ou 99, Ariel. Perdão por te cortar. Mas eu só me lembro de não ficar sentado, quer dizer, que eu não ter tido conhecimento de qual era o meu lugar. Foi na Bombonera ou em Nunes? Na Bombonera. Eu não me lembro qual era o meu lugar. Eu não me lembro. É surpreendente, Ariel, que tenha uma lista inglesa de qualquer coisa, que a primeira coisa não seja alguma coisa inglesa, né? Exatamente, mas aí depois tem o The Sun, outro jornal inglês, que também colocou esse embate River Boca como a experiência esportiva mais intensa do mundo. E de quebra, aí tem a revista britânica 442, não é? Que também catalogou o River Boca como o maior clássico do mundo, né? Mas aí tem uma diferença. Para os argentinos, não é o clássico. Como o River Boca não é um clássico para os argentinos, não. Clássico na Argentina é Racing contra Independiente, que, aliás, os dois estádios estão apenas um quarteirão de distância do outro, na cidade de Avellaneda. O San Lorenzo e o Huracán, dentro de Buenos Aires, em bairros diferentes, mas dentro de Buenos Aires. O Vélez Sarsfield, o Ferrocarril Oeste, uma rivalidade muito antiga. Estudiantes de La Plata e Gimnasia de La Plata, ambos na cidade bonairense de La Plata, e o Rosário versus o News, ambos também na cidade de Rosário, na província de Santa Fé. E esses aí são clássicos. Mas o confronto River Boca é super clássico, é chamado assim, não é? O confronto, esse confronto tem um saldo mais superavitário para o Boca Juniors, né? E há uma definição que o Jorge Luis Borges, o escritor argentino, dava para os clássicos, mas por que isso persiste dessa forma? Ele falava uma coisa sobre os clássicos na literatura, mas que eu acho que dá para ser aplicada a todos os clássicos de forma geral. Ele dizia que um clássico não possui necessariamente estes ou aqueles méritos. O clássico é um livro, no caso aí era um livro, né? É um livro que as gerações de homens, ou diversas gerações de homens, algo assim a frase dele, levada por diversas razões, leem com prévio fervor e com misteriosa lealdade. Eu acho que por isso que se explica esse frisson por esse jogo, que acaba gerando frisson também nos estrangeiros, em pessoas que às vezes nunca botaram os pés na Argentina. Então é bastante interessante. Por outro lado, também tem um lado negativo, porque acaba sobrando 25% da torcida para se dedicar aos outros clubes argentinos. E você tem clubes argentinos de alta categoria, de muita qualidade, com muitos resultados, campeonatos, títulos internacionais, inclusive, como o San Lorenzo, Independiente, que nasce Esgrima, o Racing, mas que acabam tendo torcidas pequenas, né, em comparação com os outros, né? Então, são situações bastante peculiares. E outra coisa é que, geralmente, os embates River-Boca, que tem 75% da torcida, né, eles costumam superar as audiências dos jogos da seleção argentina na Copa do Mundo. Pelo menos isso desde a virada do século, porque também é uma coisa verdade que a seleção argentina já não gera o frisson que gerava em outras décadas. É uma coisa interessante. Eu sempre fiz esse teste de sair na rua quando tinha jogo da seleção argentina durante a Copa
mas não ir para ver a concentração de pessoas nos bares ou restaurantes, não, ir em avenidas normais. E aí você vê o movimento do trânsito bastante normal. E em todas as ocasiões eu sempre consulto com o pessoal da Polícia Federal. A Polícia Federal era a polícia da cidade de Buenos Aires. Agora é uma troca, mas enfim. Mas o fato é que consulto ali com os policiais para ver a medição do trânsito. E durante um jogo da seleção argentina numa Copa do Mundo, o trânsito, em média, continua 1/3 normal. Então, não é que fica aquela coisa vazia nas avenidas, que nem no Brasil, que você pode deitar no meio da Avenida Atlântica e não passa um carro em cima, não é? Ou na Marginal Pinheiros. Não, aqui tem um trânsito menor, mas bastante normal. Eu atribuo isso a muito tempo sem um título na Copa do Mundo, não é? E agora, recentemente, só o título na Copa América. Mas eu acho que há como uma espécie assim de... Houve uma perda de interesse comparando, por exemplo, com o Frição, que continua gerando o River Boca. Então, acho que é um fenômeno antropológico bastante interessante. Ariel, o River Boca, quando tem, para pegar exatamente esse gancho, o River Boca, quando você sai na rua, aí sim não tem ninguém. Ou depende do tamanho do jogo? Depende do tamanho do jogo. Depende, porque aí depende também do horário. Como geralmente é à noite, não é? E um fim de semana, então você já não tem tanta gente. Mas você tem aquele outro 25, 1/3 dos portenhos na rua normalmente, não é? Então você tem um movimento normal, mas hoje tem uma coisa engraçada também. Hoje em dia muitas pessoas veem os jogos depois ou acompanham pelas redes. Então a pessoa às vezes está num bar ou num café, que quase sempre tem uma TV, mas, digamos, estão em outros eventos, eles estão acompanhando, mas não necessariamente estão acompanhando pela TV, né? Então, mas sim, digamos, a cidade para muito mais quando tem o River Boca do que quando tem o jogo da seleção argentina. Ô, Jamil, mesmo, digamos, em comparação, para mais. Jamil, como foi a tua experiência na Bombonera? O que você lembra desse dia? Todo mundo enchendo a cara, muito cheiro de maconha em volta? Não, olha, eu tinha ido ao estádio do Boca uma vez sem jogo. Eu estava no bairro e falei, quero visitar, quero conhecer. Eu acho que tinha sido 96, 95, por aí. E eu me lembro de ter uma sensação de que era a seguinte: como é que isso aqui pode lotar? Ou não lotar, porque não pela dimensão, mas porque fica, né, Ariel, no meio de um bairro. Ele fica dentro, basicamente, de uma cidade e com ruas relativamente pequenas. Eu ficava pensando, como que será isso aqui num jogo? E, de fato, tem uma transformação da região num jogo. Eu não vejo essa transformação em nenhum outro lugar, nem mesmo no Bernabéu, em Madrid, que você conhece muito bem, Júlio, que fica também no meio da cidade, né? Não tem uma transformação do bairro. E no jogo River, e pelo menos o que eu fui, no River e Boca, sinceramente, agora não me lembro se foi 98, 99, mas o que eu me lembro é de não sequer reconhecer o bairro, ou pelo menos as ruas em volta, sinceramente, pela quantidade de gente, pela absoluta tensão que tinha, e essa tensão era já de fora, né, Ariel? Não sei se isso ainda é a situação, mas parece que você já estava dentro do estádio, fora do estádio mesmo. Você estava... Exatamente. Você estava a sensação de ver já o jogo já fora do estádio. Quando você entra, e aí é verdade que o estádio do Boca é completamente diferente, pelo menos aqui da Europa e muitos do Brasil, porque você fica quase em cima do campo, né? Você vê o campo em uma situação absolutamente diferente. Eu não conhecia essa situação. Talvez a Vila Belmiro, Júlio, é o mais parecido que a gente tem. Não, acho que não tem nada que nem a Bombonera. Ele é quase um estádio vertical, é muito diferente. Mas você fica em cima e toda a torcida em cima. Eu fico só imaginando um jovem jogador do time adversário que ele não deve passar. Ele deve crescer uns 3 anos na vida dele naqueles 90 minutos de jogo, viu?
Ariel, eu não sei se era no Coliseu em Roma, mais ou menos, acho que era quase tão íngreme como isso, e a pressão ali perante os leões devia ser algo parecido. Parecido, né? Parecido. Mas é uma coisa interessante, o estádio da Bombonera, que é de 1940, do River posterior, ele não é o maior, digamos assim, templo do futebol, né? Mas ele é considerado a catedral por excelência, porque tem uma mística, não é? Primeiro, o nome oficial não é La Bombonera, o nome oficial é Alberto J. Armando, que é uma homenagem ao diretor do time nos anos, acho que finalzinho dos 50 ou 60 e 70, né? Mas aí esse nome informal surgiu já desde o comecinho, desde o começo, desde os primeiros dias, porque primeiro, quem bolou, havia pouco espaço para fazer um estádio, que na época era um estádio grande, não é? Então foi necessário muita criatividade do arquiteto, que era um esloveno que tinha migrado para cá, o Viktor Sulčić, não é? E ele estava ali tentando bolar um negócio, e aí aquelas coisas que acabam virando caos, mas é fato, a secretária dele, era o aniversário dele, a secretária deu de presente para o chefe de aniversário uma caixa de bombons. Ele pegou a caixa e levou a caixa para a reunião com o engenheiro José Del Pini, que era um mestre do cálculo e um geômetra também, que fica na história do cálculo argentino, Raul Bess, e ficaram quebrando a cabeça para resolver os problemas estruturais, não é? E aí pegaram a caixa de bombons como modelo. E por isso fizeram uma piada no dia da inauguração, fizeram uma piada entre todos, chamando, não é, La Bombonera, e acabou pegando o La Bombonera. E é uma estrutura que o Colón, o Teatro Colón, que é o teatro por excelência de ópera na América Latina, não é? Ele tem uma acústica estupenda, que ninguém consegue explicar o motivo da acústica. Então, quando reformaram o Colón há poucos anos, não trocaram o material, reformaram, mas mantiveram o mesmo tipo de tecido, a mesma madeira, porque eles não sabiam como é que tinha essa acústica. Então, se não sabemos, não vamos mexer, vamos manter tudo o máximo possível igual, e se manteve. No caso da Bombonera, a Bombonera tem uma acústica também muito particular, porque você sente a vibração no cimento, e aí se parece, falando em ópera, se parece de certa forma a ópera de Bayreuth, na Alemanha, né, que é onde o Richard Wagner, que ele construiu para fazer as óperas, porque os cantores, a orquestra está no fosso, está embaixo da ópera, que é para o público ver. O Wagner queria que as pessoas vissem os cantores e esquecessem da existência da orquestra. A orquestra ia tocar, mas o importante era o pessoal se concentrar no que eles estavam vendo, no que o Wagner chamava de Gesamtkunstwerk, que é a obra total de arte, né? E os cantores sentiam a vibração da orquestra nos pés, no assoalho, né? Então, na Bombonera é mais ou menos isso, a Bombonera vibra, não é? Você sente ela vibrando. E eu acho que em algumas ocasiões você acha até que aquilo vai começar a rachar como se fosse um movimento sísmico que vai derrubar tudo. Mas é muito interessante nesse aspecto. E por isso, algumas vezes que as autoridades, os cartolas falaram, olha, precisamos mais espaço, temos que aumentar o estádio, vamos fazer um estádio novo. Todo mundo sempre foi contra. Assim como não se mexe, não é? Digamos, o pessoal vai ter que apertar ali dentro. Bom, em épocas de pandemia, isso é um problema. Aliás, eu acho que é interessante... Isso que eu queria falar com você, Ariel. Vai ter público, né? Aliás, só para deixar claro, esse jogo de domingo agora, domingo 5 da tarde, não é na Bombonera, é no Monumental de Núñez, que também tem um nome que pouca gente conhece, né? Estádio Monumental Antônio Vespúcio Liberti, que todos chamamos de Liberti, que chamamos de Monumental de Núñez. Cabem 65 mil pessoas lá, também foi reformado recentemente. O Super Clássico, essa rodada, 14ª rodada do Campeonato Argentino, marca a volta do público, né, Ariel? Exatamente. Aliás, um detalhe sobre o Antônio Vespúcio Liberti, né, que é o Estádio Monumental de Núñez, que apesar do nome, Monumental de Núñez, monumental porque é muito grande, Núñez, mas o estádio está no bairro de Belgrano, a poucos quarteirões da fronteira com Núñez, com o bairro de Núñez, né? Mas ficou o nome,
mas a realidade é que ele está em Belgrano. Mas, coincidentemente, existe um time chamado Defensores de Belgrano e que está no bairro de Núñez, quer dizer, o inverso. Mas, enfim, falando sobre o negócio da torcida, sim. Há 2 semanas e meia, 2 semanas mais ou menos, 2 semanas e meia, houve o jogo Argentina-Bolívia, seleções, não é? Pelas eliminatórias para Catar, e foi o primeiro jogo, mesmo, com presença de público. Mas era um jogo experimental. E eles fizeram com 30% da torcida no estádio. Foi muito criticado. Por quê? Porque a Argentina estava naquele momento com 40% de pessoas imunizadas, ou seja, com as 2 doses das vacinas contra a Covid. E no Uruguai e no Chile, ambos já haviam feito uma reabertura dos estádios para as torcidas. Nos 2 países, quase 70% das populações imunizadas, e no Chile foi com 12,5% dos estádios, e eles começaram com isso, e no Uruguai com 20%. A Argentina já estava indo para 30%, com muito menos pessoas vacinadas, o que era um total delírio, um negacionismo, não é? Exatamente. Que, enfim, no fim das contas, é negacionismo. E quando você junta futebol com negacionismo, aí você tem uma coisa ultra turbinada de negar totalmente a ciência, até por questões políticas ou sociais. Bom, é só relembrar o funeral do Maradona no ano passado, com 1 milhão de pessoas acotoveladas em pleno resultado. Nas 2 semanas seguintes, a pandemia voltou a escalar de uma forma federal. Quer dizer, mortos. O Maradona não foi o único morto, não. Teve milhares de mortos, mas por causa daquele funeral feito de forma irresponsável. Mas voltando ao jogo, que nesta sexta-feira volta, então, a torcida, não com os 30%, que já eram considerados uma loucura, mas com 50% dos estádios. Aí você diz, bom, mas então, pelo menos, vai ter distanciamento? Teoricamente, sim, duvido que apliquem o distanciamento. A outra coisa é, bom, então todo mundo com... São quantas, então? São mais de 30 mil? Ariel, são mais de 30 mil pessoas, então? São 35, 37 mil, mais ou menos. Uau, e a outra não tem coisa, distanciamento aí, né? A outra coisa com as 2 doses, não. Sequer isso. Será somente uma dose. As pessoas podem entrar somente com uma dose. Ou seja, mais negacionismo em cima disso daí. E já tem clubes pressionando para abrir para 100% das torcidas. Isso enquanto a situação ainda não está resolvida e a vacinação está atrasada. Ariel, uma pergunta justamente sobre a questão dos clubes, e aí não só do River e do Boca, o fechamento dos estádios, até que ponto prejudicou as finanças dos clubes? Qual é a situação hoje dos clubes argentinos e até que ponto você vê aí como uma ameaça de quebra dos clubes? Porque, pelo menos aqui na Europa, em muitos lugares, o retorno do público, claro que aconteceu por conta da vacina, etc., mas por conta também de uma pressão muito grande da Federação dos Clubes, dizendo, olha, se não voltar já o público, a renda não vai acontecer e vamos quebrar. E aí é aquela o outro capítulo do negacionismo, né? Vamos salvar o clube e não salvar vidas. Enfim, como é que está a situação aí? Aliás, bom, Ariel, antes de você responder, eu vou emendar nessa pergunta do Jamil a pergunta da nossa querida Domitila Becker, apresentadora aqui do UOL, do canal UOL também, e que me pediu para passar essa pergunta para você, e acho que ela tem tudo a ver com o que o Jamil fez. Como que a Argentina enxerga esse domínio brasileiro na Libertadores, né? Palmeiras e Flamengo, essa financeira que vai se abrindo também entre Brasil e Argentina. Bom, vamos primeiro pela última ali da Domitila da Libertadores, né? É uma coisa bastante interessante. Há um clima assim de, bom, o Brasil tem uma capacidade financeira muito maior para poder ter times com estrelas de maiores salários. Tal. Então, por um lado, isso. Por outro lado, também existe por parte da torcida, uma sensação que os clubes argentinos vivem em crise, mesmo quando eles conseguem verbas estatais em colossais quantidades, tal como aconteceu durante praticamente de 2009 até 2000
2015, mais ou menos, eles receberam uma verba que era o que se chamava o Futebol para Todos, que era o que o governo pagava em troca da transmissão que o Estado fazia dos jogos de futebol. Então, ganharam uma bolada de dinheiro e passaram os anos e os clubes continuavam endividados à beira da falência ou vivendo muito modestamente. Então você diz, espera aí, ganharam essa grana preta toda e continuam mal? Como é que é isso? Bom, então é que alguma coisa funciona e não deve ser exatamente na capacidade da contabilidade deles. Deve estar saindo dinheiro por outras vias. Isso tudo levando em conta que também os clubes ganharam muito dinheiro exportando os jogadores. Apesar disso, continuam mal. Evidentemente, veio a pandemia e essa situação dos clubes ficou pior. Mas não existe, de forma geral, depois de todas essas coisas, esse gasto de dinheiro que fizeram de não ter aproveitado o dinheiro, não existe um clima de pena ou de compaixão por parte da torcida com a gastança ou com a má administração ou com roubo, né, de clubes que fizeram dessas verbas que ganharam. Então, mas você vê que há hoje em dia, antigamente entrava um jovem no futebol em algum dos grandes times argentinos, ele ficava alguns anos, virava uma estrela e aí era enviado para a Europa. Agora não, agora eles já saem das divisões inferiores, às vezes não chegam a jogar no time titular e já são exportados para o exterior. Então essa é uma crise que é preciso ainda ver como é que vai ficar aqui. Mas é um problema grave. Mas os clubes sempre acabam dando um jeito com os governos de plantão. Então, vamos ver o que vai acontecer. Mas as saídas não serão saídas benéficas para os contribuintes, com certeza. Ô, Ariel, como durante a semana, porque esse ano, o Ariel daqui a pouquinho vai precisar nos deixar, eu ainda vou ficar um pouquinho no ar com o Jamil para a gente encerrar o podcast, eu vou passar alguns dados do campeonato atual, como que estão na classificação, etc. A gente vai falar um pouquinho mais do jogo, mas, Ariel, é o quinto superclássico do ano, né? É o quinto superclássico, já foram 4 em 2021, por Copa da Argentina, pela Superliga, pela Supercopa que inventaram, né? A Copa da Liga Profissional, né? Que inventaram para substituir o Campeonato Argentino durante a pandemia, já foram 4 empates. Esse é o quinto superclássico do ano. Então, tem essa coisa interessante de o público voltar, mas está até um pouquinho over de clássicos esse 2021. Eu queria saber se numa semana de clássico, aqui no Brasil, quando a gente vê um Palmeiras e Corinthians, um Grêmio e Inter, as pessoas saem com a camiseta na rua, né? Andam para lá e para cá com a camiseta do seu time. Aí geralmente depois do jogo, só sai com camiseta com o que ganhou, né? E no dia do jogo não sai ninguém, que é para não apanhar, né? Não te pegarem no metrô e não te encherem de porrada. Então, aqui no Brasil acontece essas coisas, você sabe bem. Então, como que é uma semana de superclássico? Você começa a ver um monte de camiseta do Boca, do River, para lá, para cá. Depois do clássico, essa gozação rola na rua. Como que é esse ambiente nas ruas de Buenos Aires? Você que eu sei que anda muito a pé, né? Não anda muito de carro, então você eu não sei nem dirigir. Eu não sei nem dirigir. Então eu ando a pé. É a pé que a gente conhece as pessoas. Exatamente. Olha, primeiro, sim, o uso das camisetas é uma constante, independentemente se tem jogo ou não tem jogo. Evidentemente, quando tem jogo, tem mais. Não tanto na semana, é mais no dia mesmo, na véspera e no dia. O pessoal, agora que você está me perguntando isso, agora que estou me tocando, é mais na véspera e no dia mesmo, não é tanto durante a semana. E, evidentemente, o time vencedor no dia seguinte. Mas mesmo os perdedores também aparecem, porque é uma forma assim como de fincar o pé, mostrar, marcar território, como fazem os cães, não é? Os cães urinam e os torcedores aparecem lá com as camisetas para dizer eu sou de tal time, mesmo tenha perdido, tal. Então, e os vencedores, evidentemente, também. Mas as gozações são intensíssimas e são uma constante histórica. Não é só de agora. Evidentemente, agora a coisa se potencia mais
com as redes sociais, com os memes. Então, ali há uma avalanche de memes na mesma noite, quando sai o resultado, e a mídia depois acaba tendo, além de toda aquela parte de como é que foi o jogo, como é que foi aquele escanteio X, como é que foi aquele pênalti, como é que isso, aquilo, árbitro, também, evidentemente, tem uma parte, uma matéria, e que costuma ser muito clicada, de quais são os memes. Né? Então, tem toda uma parte para os memes. Então, aí, claro, a coisa se potencia. Dia seguinte, os caras vão trabalhar e, evidentemente, ali acabam sofrendo as gozações dos rivais. Como está o país em pandemia, aí, evidentemente, neste momento, as gozações, você não tem... Muitas pessoas estão fazendo home office, então acaba acontecendo uma gozação numa escala menor. Temos que ver como é que vai ser no ano que vem, esperemos já no pós-pandemia, para ver como é que será a coisa. Mas é um fenômeno muito, muito interessante. Como disse, não é muito diferente de outras cidades, porque aqui os dois times estão na mesma cidade. Não é o Real Madrid e o Barcelona, né? Não é o Milan e o Juventus, que estão em cidades diferentes. Aqui está na mesma cidade. Então, o torcedor está ali do teu lado, teu vizinho, teu cunhado, namorados e namoradas, enfim. Então, acaba tendo um sabor, um condimento diferenciado. Ariel, uma pergunta. Qual é a dimensão política desse superclássico? Não desse especificamente desse fim de semana, mas o que ele envolve? O presidente pode dizer de que clube ele é? Como é que acontece isso? Claro, já tivemos aí o Macri, que obviamente tinha um clube muito claramente estabelecido, inclusive foi nisso que o propulsou. Mas como essa relação? É uma coisa bastante interessante, porque o Macri foi o presidente do Boca durante muito tempo. No entanto, uma boa parte dos boquenses não eram eleitores do Macri. Então, uma coisa o cara até votava para ele como presidente do clube, mas não votava para ele, na época que era, por exemplo, prefeito da capital. Então, há uma coisa bastante peculiar, até porque aquela coisa, existe um mito popular, inclusive mais forte ainda no exterior do que dentro do país, que o Boca é o clube dos pobres e o River é o clube dos ricos. Então aí você também teria supostamente uma diferença de tendências políticas. Bom, o fato é que não é assim. Mais ou menos, hoje em dia, o River e o Boca têm 1/3 de torcedores da classe baixa, 1/3 de torcedores da classe média, 1/3 de torcedores da classe alta. Não há mais essas diferenças, por exemplo, né? Então, é um fenômeno bastante peculiar, isso daí. O Macri ficou conhecido, e essa foi a vantagem dele, por ser presidente do Boca. Mas não é que era votado por seus próprios, ou pelos sócios do clube. Então, é uma coisa... O que sim está muito envolvido na política são os barra-bravas, os hooligans, as torcidas organizadas. Né? Em todos os clubes há uma colossal presença de barra-bravas que estão ali, são os hooligans, mas que, paralelamente, são também cabos eleitorais, seguranças e outras funções de vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, governadores. Então, isso está muito presente, especialmente nos municípios da Grande Buenos Aires, né? Então, o vínculo político é mais por esse lado do que a coisa macro, né? de candidatos presidenciais. O falecido ex-presidente Néstor Kirchner era torcedor do Racing. O Menem era do River. O De La Rua era do Boca. O Eduardo Dualde era um frenético torcedor do Banfield, né? Um dos tantos clubes argentinos com nomes ingleses, não é? O Alberto Fernandes do Argentinos Júnior, não é? Ali perto do bairro da Paternal. E o Ariel Palacios? Então, eu
continuo sendo e sempre serei torcedor do Londrina Esporte Clube. Quando alguém me pergunta, você torce para o River ou para o Boca? Eu falo, nenhum dos dois. Primeiro, até porque não são os dois únicos clubes da Argentina, né? Então, eu torço pelo Londrina Esporte Clube, mais conhecido como Tubarão. Eu me criei em Londrina, no Paraná, então a coisa lógica é torcer pelo Londrina. Não é aquela... Eu sempre abominei aquela coisa de torcer por vários times. Para mim não faz sentido. Aquela, torço pro... Sei lá, alguém que torce pro Matsubara ou pro Londrina, mas que, como não se dão muito bem, infelizmente, acabam torcendo por algum time do Rio ou de São Paulo e de quebra torcem pelo Barcelona. Pessoas que nunca estiveram no Barcelona. Então, quer dizer, se eu quiser torcer por algo exótico, eu vou torcer pelo pelo Tigre de Vladivostok, mas eu continuo torcendo pelo Londrina. É isso mesmo, cara. Eu vou te dizer, eu adoto exatamente. Todo mundo aqui na Europa me pergunta: e aí, Barcelona, o Real Madrid ou Manchester? Quem são esses? Eu torço para o São Paulo, ponto final. Tá na hora de trocar, hein, Jamil? O o Londrina tá melhor. Não, senhor, não, senhor. Isso revela caráter, Ariel. Parabéns. Enfim. Bom, o Ariel. Ariel, minha mãe é de Cambé, então eu sei do que você está falando. Uau! Cambé que foi chamada inicialmente de Nova Danzig, porque foi fundada por poloneses. Cambé. Nova Danzig. Grande Cambé. Nova Danzig. Londrina sempre foi Londrina, e Cambé, durante muitos anos, foi chamada de Nova Danzig. Danzig, que tem, eu sou um viciado no jogo, não sei se vocês conhecem, se não conhecem, deveriam conhecer. Eu sou viciado no jogo Ticket Ride, que em alguns lugares chama, na Espanha chama Aventureiros al Tren. É um jogo de tabuleiro, de trens, construção de trens, muito legal. E tem lá Danzig. E eu falei, caramba, gente, Danzig, olha que eu até me considero um certo conhecedor de geografia, de geopolítica e tal, mas eu tive que buscar no Google. E é Gdansk, agora, né? Que aqui no Brasil chama de Gdansk. Não, Danzig é nome até a Segunda Guerra, depois virou Gdansk. E agora todo mundo também especialista em Tiraspol, né? A capital da... Tiraspol, exato. Eu falei pro Jamil, a gente, se não fosse a presença do Ariel aqui pra gente falar de River e Boca, a gente ia ter que fazer um podcast só sobre o Sheriff Tiraspol. O que diabos que é a Transnistria, ô Ariel? Vou contar brevemente, porque já tenho que desligar. A Transnistria é um pedaço, uma tripinha de terra dentro de Moldova, ou antiga Moldávia, também chamada no passado de Bessarabia, que se rebelou e se proclamou independente e, com apoio russo, evidentemente, conseguiu ficar independente dentro ali da Moldova ou Moldávia. Não é reconhecido por nenhum país, exceto a Ossétia do Sul, que também não é reconhecido por ninguém, e, se não me engano, a Abkhazia, também ali no Cáucaso, que não é reconhecida por ninguém. Então, mas, enfim, é pitoresco. De todas formas, é pitoresco. Olha, eu vou discordar contigo, Ariel. Eu estive na Ossétia do Sul. Eu sabia. É reconhecida pelo Jamil. Eu reconheço porque eu entrei. Só que na fronteira, quando eu apresentei meu passaporte brasileiro, obviamente o segurança, o policial falou: o que faz um brasileiro na fronteira da Ossétia do Sul? Ele ficou meio questionando, ele virou para mim, ele só falou a palavra assim: Jorge Amado? Falei, ótimo, uau! Isso mesmo, perfeito, Jorge Amado. Claro, era um segurança russo, mais de idade, que obviamente tinha estudado durante a União Soviética, o que autores, entre aspas, comunistas. O Jamil nesse dia não só conseguiu entrar, como acabou conseguindo uma audiência com o ministro, com o presidente, e determinou o futuro da Ossétia do Sul. Eu saí da fronteira de não ser autorizado a entrar para a sala do ministro das Relações Exteriores. Porque, obviamente, o ministro quer falar: que brasileiro é esse que está nos visitando? Né? Então, fui direto para a sala dele, para descobrir que ele não era reconhecido exatamente por absolutamente ninguém. Mas, enfim. Ô, Jamil, eu preciso dar tchau. Fala, Ariel, fala. Não, só para encerrar... Eu não quero te atrapalhar. Não, só explicar. Pessoal, que Ossétia do Sul é um país uma região que ninguém conhece, que está ali no Cáucaso. Não é? Então, só para dar
Mas, enfim, é muito interessante. A gente estava ali pertinho. Aliás, eu recomendo que ouçam o hino da Ossétia do Sul, que tem um ritmo legal. Bom, a gente estava ali pertinho musical do final. A gente estava ali pertinho em Sochi, né, Jamil? Ali no sul ali da Rússia durante a Copa do Mundo. O Ariel precisa ir, Jamil, para você saber mais sobre a vida do Ariel, se ele nasceu no Brasil ou em Buenos Aires e tal, leia no UOL uma entrevista que o Leandro Carneiro fez com ele, tá fácil de achar, que ficou muito legal. Ariel, muito obrigado. Um abraço para você. Antes de ir embora, só me fala qual é o teu lugar preferido de Buenos Aires. Me fala isso e vai embora, porque senão o pessoal vai ficar chateado comigo. Tantos lugares. Um prédio, o Edifício Barolo, na Avenida de Maio, por exemplo. Um dos vários. Pronto. Tchau, Ariel. Muitíssimo obrigado. Graças, amigo. Não percam. Sport TV, vou falar sobre o impacto na Argentina dessa vitória do futsal. Né? E hoje à noite ali no Em Pauta sobre o ano da morte de Quino, o pai da Mafalda, menina filósofa de Tintranquim. Então, assunto Mafalda é imperdível. Estaremos lá, Ariel. Obrigadão, um abraço. Te acompanhando. Um abraço. Chegou um novo jeito de assistir esportes. Disponível em diferentes plataformas. Esteja onde estiver, você tem mais opções de escolha. Porque no Star Plus você tem mais ESPN do que nunca. Já disponível. Obrigado. O Ariel, que é correspondente do Grupo Globo em Buenos Aires há décadas já, e participa, né, de programas no Sport TV para falar de esporte, na Globo News, enfim. Bom, mostrou pra gente, né, Jamil, a enciclopédia que é esse cara, né? A gente poderia fazer podcast Futebol Sem Fronteiras com qualquer jogo de futebol do mundo e chamar o Ariel Palacios, né? É uma ótima ideia, inclusive da Copa da Ásia, se a gente quiser, a gente chama o Ariel e ele vai ter a história dos dois times inteirinha. Exato, qualquer que seja o clássico, né? Escolhemos o Ariel para falar de River e Boca, que obviamente ele está lá, ele é correspondente de Buenos Aires, mas poderia ser qualquer um, poderia ser literalmente qualquer jogo. Bom, já viu pra gente. Al Ahly e o Zamalek, vamos também chamar ele. Vai ter agora o clássico do Cairo, a gente chama ele também, não tenha dúvida. Exatamente. Olha, só queria te falar uma coisa, tem um detalhe que eu acho que é interessante. Eu, pessoalmente, quando eu descobri isso lá ainda na Argentina, eu fiquei, né, curioso de como a história do futebol dá tantas voltas. O Boca e o River nasceram no mesmo bairro. Né? Essa é uma história que às vezes a gente... De La Boca, né? La Boca. Exatamente. O River também nasceu no bairro de La Boca. É que depois ele se mudou. Né? Ele se mudou. E agora o Ariel tocou... passando nesse assunto, não é que era o mesmo time, não era o mesmo time. Eram dois times, só que os dois eram do mesmo bairro. E é o River que vai embora. E vai embora e continua, obviamente, a rivalidade. E aí tem vários... Tem capítulos também muito tristes desse clássico. O próprio, em 1931, um jogo que você fica imaginando a situação. O árbitro vai lá e expulsa 3 jogadores do River, Júlio, e os jogadores decidem que eles não vão sair de campo. Né? Imagina se a moda pega, gente. Tem muita história, né? Depois, bom, claro, tem a grande tragédia de 1968, né? Em 1968 o clássico terminou com 71 mortos. Né? É dramático, até hoje não foi exatamente esclarecido se os portões não abriram, se foi a polícia que fez a repressão, etc. Tem toda uma história por trás disso aí também, mas é uma história extremamente triste. Mas é uma história absolutamente rica aí é uma história que faz parte do futebol mundial, da história do futebol mundial. Sim. Eu escrevi no UOL hoje sobre como Flamengo e Palmeiras está se transformando, acho que esse processo está acontecendo no primeiro clássico nacional brasileiro.
Porque o Brasil, o futebol brasileiro nasce e cresce e se fortalece de forma regional, né? Então, ao contrário da Argentina, que tem um super clássico e outros clássicos satélites, aqui a gente não tem um clássico maior do que outros, né? Você tem vários clássicos gigantescos, né? Grêmio e Inter, Atlético e Cruzeiro, o Corinthians e Palmeiras, Corinthians e São Paulo e Palmeiras, os clássicos entre os cariocas, o Fla-Flu, que é o mais famoso do Brasil, tem o Santos, Vitória e Bahia, Ceará e Fortaleza, enfim, são clássicos. Então a gente não tem um grande clássico. Agora, como de 20 anos para cá o futebol brasileiro se transformou num futebol nacional, hoje o futebol brasileiro já não é mais regional, os estaduais acabaram. E de 5 anos para cá, Flamengo e Palmeiras estão ganhando tudo. Os clubes que podem rivalizar com o Flamengo e Palmeiras em termos de dinheiro, de torcida, estão mal financeiramente, mal esportivamente. Cada vez mais essa final de Libertadores é o maior jogo entre clubes de estados diferentes, na minha opinião, da história do futebol brasileiro, porque quando houve outras finais de Libertadores entre brasileiros, não havia a mesma força que há hoje envolvendo Flamengo e Palmeiras, a mesma sequência de títulos. É a primeira Libertadores da história que envolve um campeão contra o anterior campeão. Nunca aconteceu, né? Então, Boca e River sempre teve essa coisa de ser um clássico nacional, né? De ser o clássico da Argentina. E por isso que é o maior clássico da América do Sul e por isso que é um dos maiores clássicos do mundo. Jamil, rapidinho para a gente acabar. Situação de momento. O líder do campeonato argentino é o Talleres de Córdoba. Exatamente. Depois de 13 rodadas, né? Metade do campeonato, o campeonato tem 25 rodadas, foram disputadas 13, acabamos de cruzar a metade do campeonato, e o Talleres tem 29 pontos, está 10 jogos invicto, ganhou 8 dos últimos 9, está bem o Talleres de Córdoba. O River está em segundo lugar com 27, 2 pontos atrás. Tem o melhor ataque da competição, fez 26 gols, tem uma média de 2 por jogo, e desde a eliminação por Atlético Mineiro, na Libertadores, o River focou todas as suas atenções no Campeonato Argentino, ganhou 5, empatou 2, está invicto a 8 partidas no campeonato, né? 7 desde a eliminação na Libertadores. E o interessante, Jamil, é que o Marcelo Gallardo, que está no River há 7 anos, e é o maior técnico da história do River, ganhou 2 das 4 Libertadores do River, né? Transformou o River num papatudo continental, nunca foi campeão argentino. Então, esse domínio do River é uma presença muito forte na Libertadores, mas nunca foi campeão argentino. Então, está sendo tratado lá na Argentina, Jamil, como uma last dance ali do Gallardo, com a tentativa de se despedir do clube. Ele não tem contrato renovado ainda, como campeão argentino, o título que ele não teve, e aí sim dá o salto para a Europa, Jamil. O salto para a Europa é isso justamente que eu ia colocar. O salto para a Europa é provavelmente o destino que ele vai tomar. Pelo menos muitos europeus apostam que ele vai ser mais um técnico argentino na Europa, né? Já na final da Libertadores, que foi na Europa, né, Júlio, que você acompanhou muito bem, ali já existia um papo muito claro de que ele, até brincaram na época, o único que não volta para Buenos Aires é o técnico. Acabou não acontecendo, né? Acabou que ele permaneceu, inclusive porque tinha contrato ainda. Mas eu acho que dessa vez não tem forma. Eu diria, até mesmo se ele for campeão, Júlio. Eu também acho. Principalmente se for campeão. Eu acho que o destino dele, os técnicos argentinos têm uma reputação muito boa na Europa, são considerados sempre pelos grandes clubes, e a trajetória dele aí no River mostra que sim, ele pode ter esse mesmo destino. Agora, fica aquela pergunta, né? E os nossos? Onde estão? Não, os nossos estão aqui. Inclusive, nossos estão aqui com cada vez menos espaço aqui, porque estamos descobrindo os técnicos argentinos aqui também, né? Aliás, o Crespo é supostamente o grande favorito para assumir o lugar do Gallardo, mas acho que o River está de olho no trabalho do Crespo no São Paulo para ver se dá para confiar. Ainda não é certeza que o Gallardo vai deixar o River no final do ano, mas é uma probabilidade muito alta. Por outro lado, o Boca demitiu o Miguel Ángel Russo, que tinha sido o último técnico campeão de Libertadores com o Boca, quando o Riquelme jogava ainda. Os últimos 10 jogos do Russo,
foram, além da eliminação na Libertadores para o Galo, foram 8 empates e 2 derrotas. Foram 10 jogos sem vencer. Desses 8 empates, 6 0-0. Quer dizer, não acontecia nada nos jogos do Boca Juniors. Aí o Boca Juniors demitiu o Russo, trouxe o Sebastián Batalha, o Seba, que jogava no Boca, foi campeão da Libertadores com o Boca. Aliás, eu falei 2004, foi 2007. O Batalha jogava no Boca nas últimas 4 Libertadores do Boca, 2000, 2001, 2003, 2007, mas faz agora o seu primeiro superclássico como técnico. Desde a chegada dele, o Boca, em 8 jogos, ganhou 5, empatou 3, não perdeu nenhum, está invicto a 8 partidas, só sofreu 3 gols nesse período. Então, quer dizer, é um Boca que... Mas no campeonato está em sexto, está com 21 pontos, está 6 atrás do River, 8 atrás do Tajeres, e o Izquierdoz, que é um jogador veterano do Boca, disse nessa semana: não existe chance de ser campeão sem vencer o River, né? Então, quer dizer, para o Boca, esse jogo de domingo é fundamental se o Boca quiser ser campeão e evitar esse título do River. Nos últimos 11 superclássicos, 4 vitórias do River, de 2018 para cá, 4 vitórias do River, 6 empates e só 1 vitória do Boca, que foi na Libertadores de 2019, uma vitória que não serviu para nada. O River ganhou na ida por 2-0, o Boca ganhou por 1-0 na volta, o River passou para a final, acabaria perdendo do Flamengo. Em 2018 teve aquela o super clássico da galáxia, né, disputado no Santiago Bernabéu, decidindo a Libertadores, e desde então parece que tem um certo bloqueio, um complexo, como disse o Ruggeri, do Boca com o River. Tentei resumir aqui a situação esportiva dos dois, né, Jamil? Porque é um super clássico, já foram 4 esse ano, mas esse agora de domingo é o mais importante, é um clássico fundamental aí para o Campeonato Argentino, e certamente teremos outros podcasts Futebol Sem Fronteiras para falar de Boca e River, né, Jamil? Isso aí dá assunto para uns 4. Não tenho dúvida. Inclusive, na próxima vez a gente traz o Ariel para cantar. Tangos. Boa. Vamos trazer o Ariel para cantar tango. Que legal a presença do Ariel. Essa semana foi semana de Champions League, semana grande. Tivemos essa vitória do Sheriff Tiraspol no Santiago Bernabéu, que talvez seja uma das maiores zebras da história do futebol mundial. A gente com certeza vai falar do Sheriff ainda durante essa fase de grupos da Champions League, contar sobre essa situação geopolítica, né? Teve um cara no Twitter que me escreveu assim: o Sheriff não é da Moldávia, não, é da Transnistria. Eu falei, caramba, do que esse cara tá falando? E realmente, olha como existe uma geopolítica interessante em torno desse. Mas na UEFA é Moldávia. Como é que você chama? Moldávia, né? Moldávia. Bom, mas a verdade é que na UEFA é o que é. A UEFA é quem manda. Se não tem reconhecimento, Júlio, o que você vai fazer? Pode até ter reconhecimento de outro país. Se não tiver da UEFA... Não existe. UEFA e FIFA, cara. Depois vem a ONU, depois vem a União Europeia, o que você escolhe. UEFA e FIFA é o que depois define. Os outros, depois o resto. Teve primeiro gol do Messi, né, nessa vitória do PSG. Teve o Jorge Jesus. Teve o Benfica. Pois, então, o Jorge Jesus atropelou o Barcelona. O Jorge Jesus aí aparecendo para a Europa. Será que um dia ele vai ter uma chance num Barcelona da vida, né? O Barcelona que também está lá no meu blog, no UOL, o pior início dele na história da Copa da Europa, Liga dos Campeões, Champions League, por todos os nomes que o campeonato teve. O Barcelona nunca começou assim, perdendo 2 jogos, desse jeito, nunca perdeu 3 jogos seguidos no ambiente europeu. Vamos ver. O próximo é contra o Dinamo de Kiev. Exatamente. Vamos ver. Dinamo de Kiev, que em 97 deu 2 chapuletadas no Barça, 3-0 e 4-0, com gols de um jovenzíssimo Shevchenko. Tem muito assunto de futebol europeu para frente, Jamil, mas isso vai ficar para os próximos Futebol Sem Fronteiras, certo, meu amigo? Vamos nessa. Olha, só para completar ainda da Champions, a Champions é o maior torneio de futebol de clubes, sem dúvida nenhuma, com tudo isso que está sendo demonstrado. Mas eles não têm um River e Boca. Ponto final. Não tem. Realmente não. O River e Boca tem uma transcendência na sociedade argentina, como nos mostrou o Ariel, que nenhum clássico europeu tem, né? Nenhum clássico pan-europeu. Ô, Jamil, para a gente encerrar, com que cara ficou o Florentino Pérez, o homem da Superliga,
que ninguém liga para a fase de grupos, não, ninguém quer saber de nada. Depois do Real Madrid tomar uma cacetada do Sheriff Tiraspol da Moldávia. Foi tratado como um acidente, né? Assim que o Real Madrid tratou. Não, foi um acidente, isso acontece nas melhores famílias, etc, etc. Só que não só no grupo do Real Madrid, são vários os grupos aí que estão demonstrando que aqueles super poderosos da Superliga, talvez eles estejam querendo a Superliga. Quanto acidente, né? Quanto acidente que está acontecendo. Muito. Não, deve ser o semáforo que está desligado, sabe? Sabe quando chove muito, o semáforo desliga, e aí o trânsito volta a funcionar, e aí o semáforo não liga. Bem, não, mas o que eu estou dizendo, são vários os grupos aí que estão tendo os acidentes. Inclusive, tem gente que chamou ontem o Benfica de acidente, hein? Tem gente que chamou o Benfica de acidente ontem, eu também não concordo. Mas o Benfica, será que ele estaria na Superliga? Então, tudo isso, depois a gente fala disso, Júlio, mas aí vem aquela pergunta, será que a Superliga não era para garantir? E mais do que, né? Eu quero me garantir aqui nas fases seguintes, ou eu quero só jogo grande porque eu sou grande, ou é porque eu não quero levar uma surpresa desses acidentes? Enfim, uma pergunta aqui no ar. Pois é, essa Superliga ainda vai dar muito o que falar, esses caras não vão desistir da ideia, mas nesse ano, nessa Champions específica, tá ficando um pouco ridícula essa ideia da Superliga, né? O Young Boys ganhou do United, que aliás quase não ganhou do Villarreal. O Benfica que você citou, 20 anos atrás estava, né, no projeto da Superliga. 50 anos atrás seria um dos principais de uma eventual Superliga, né? Tem uma camisa gigantesca, pesadíssima. O Benfica é enorme, é uma camisa muito pesada. Mas é isso aí. Nesse fim de semana tem Liverpool e City. Nesse fim de semana tem Atlético de Madrid e Barcelona. Vamos ver se o Koeman vai sobreviver a mais um fim de semana no comando técnico do Barcelona. E nesse fim de semana tem River Plate e Boca Juniors às 5 da tarde. Aqui no Brasil, esse jogo passa na ESPN Brasil. É o super clássico argentino. Espero que a gente tenha conseguido, com a ajuda do Ariel Palacios, trazer para vocês um pouquinho do jogo por trás do jogo, desse super clássico, do que significa um jogo desse tamanho para a sociedade argentina. Jamil, até quinta-feira que vem, meu amigo. Boa semana, Júlio. Bom dia a todos aí no Brasil. Um abraço. Tchau, tchau. Futebol sem fronteiras. Jogo jogado dentro do campo e fora dele. Bastidores, economia, política, turismo. O podcast do UOL para quem gosta de futebol internacional e tudo o que vai além de um simples grito de gol. UOL.